João Nepomuceno, do céu estrelado, és uma lua ímpar, sempre do meu lado. A rapaziada sempre tá festeira, e o belo sorriso de uma mineira me leva pra dentro de uma fantasia. Quero um conto novo a cada dia. Ah, minha terra, esse teu olhar de mãe que me faz recordar e cantar por te ter dentro de mim. Ai, minha terra, esse teu olhar de mãe, te encontrar feliz, calçadão, matriz, e brindar no entardecer até amanhecer. Meu nome é Maria Auxiliadora de Oliveira Sestaro, mas todos me conhecem como Dorinha. Em 1936, na primeira eleição após o Estado Novo de Getúlio Vargas, meu pai, José Roberto de Oliveira, pelo PRM Mineiro, foi eleito vereador de São João Nepomuceno. Ele e seu amigo Osório Pereira Guerra foram os dois únicos vereadores eleitos pela oposição. O jornal A Voz de São João da época diz também que meu pai discursou prometendo fazer uma boa gestão e ser fiel aos seus eleitores. E consta também que ele foi longamente aplaudido por suas palavras. Eu nasci em uma fazenda, até então era distrito de São João Nepomuceno, descoberto. E ali nós fomos criados, eu e meus irmãos. Quando criança, nós vínhamos muito a São João com o nosso pai, porque aqui em São João era o polo onde se reuniam os negociantes, né? E meu pai negociava café com o senhor Marcelino Barbosa, e ali no Bar Central eles se reuniam com os boiadeiros, eram assim chamadas as pessoas que negociavam com gado naquela época. Se reuniam todos ali para fecharem negócios, e eram grandes negócios, sabe? Nesse ponto a gente ficava lá, vinha sempre eu, meus dois irmãos mais velhos, o Roberto, o Manuel, e a gente ficava ali esperando o papai fazer negócio. A gente ia se deliciando com alguns quitutes lá do Bar Central, e principalmente o sorvete, que lá era uma delícia. A gente ficava lá horas e horas, e era sorvete atrás de sorvete, a gente ficava até congelado. O Bar Central era um bar grande, muito bem aparelhado, tinha um lugar que eles falavam reservado, era até nesse reservado que eles fechavam os negócios. Ali serviam refeições, mas era um lugar chique, um lugar frequentado pela sociedade de São João, sabe? Todas as pessoas davam sua paradinha ali, que era um lugar de referência mesmo na cidade. São João, nessa época, tinha um comércio muito forte, eram grandes lojas, tinha ali pertinho do Bar Central, onde é o Apoio hoje, aquelas lojas todas ali naquele escadão, fazia tudo parte da Brasileira, que era a loja que é de propriedade do senhor Jorge Failon. E aquela loja tinha de tudo, sabe? Começava assim por eletrodomésticos. Antigamente essas lojas eram chamadas de lojas de secos e molhados, porque tinham tecido, eletrodomésticos, louças, e tinha até açougue. A loja era como se fosse hoje um supermercado, mas assim em escala menor, sabe? Tinha também a Casa Leite, que era outra loja da mesma proporção. Eram grandes lojas, vendiam joias, inclusive, sabe? E tinha outras lojas também grandes ali naquela Rua do Sarmento, que era a rua principal, onde é o calçadão hoje. O comércio ali era muito forte. A minha adolescência aqui em São João
foi muito tranquila e muito feliz. Nós éramos uma turma grande, sabe, muito animada, e como naquele tempo dessa cidade não tinha violência e nada, a gente era muito livre para andar por todos os cantos da cidade, frequentar tudo. E a turma era grande, a gente estudava lá no colégio de Soubi, colégio normal, Dona Prudenciana, e o nome era o nome da escola normal. E a gente aprontava muito, viu? O pessoal fala que a turma de hoje é levada, mas a turma de hoje não é igual a gente, não. A gente aprontava grande mesmo. Teve uma época que nas férias de julho, o último dia de aula, a turma desceu toda. Era muita gente, porque o colégio era misto, meninas e meninos. E desceram soltando foguete e aprontando, e os meninos soltando foguete em direção às meninas, e eu sei que nós entramos todos correndo na Brasileira. Aí eu não sei quem lá jogou uma cabeça de negro, essas bombas grandes, dentro de um balde. Aquilo explodiu, quebrou todas as louças que estavam na vitrine. E aí a turma se dispersou, foi cada um para um canto. Quando nós voltamos de férias, o Chobi botou todo mundo em fila no galpão e foi aquele sermão. E todo mundo com cara de anjo, como se ninguém tivesse participado da festa. Eu me casei muito cedo. Parei de estudar na 4ª série ginasial para me casar. E só voltei aos estudos já aos 24 anos, tendo 3 filhos. E foi muito boa a experiência, sabe? Porque eu peguei uma turma quase 10 anos mais nova do que eu. Algumas tinham quase a minha idade, mas a maioria era muito jovem. E foi uma integração muito boa, porque elas me passavam todas aquela força da juventude, da adolescência. E eu, no meu caso, que ainda era também muito nova, estava com 24 anos, mas já tinha uma grande experiência de vida. Então a nossa convivência ficou muito harmoniosa. Tinha um detalhe muito interessante. Meus filhos estudavam aqui em São João. A professora da Girafinha tinha sido minha colega na adolescência. E tinha sempre uma pessoa que pegava os meninos a hora que a aula acabava para mandar, para botar no ônibus para ir para a descoberta. Mas quando acontecia algum imprevisto, que a pessoa não chegava a tempo, ela levava os meninos lá para o colégio. E era aquele auê, porque sempre a hora que chegava a turma, sempre o professor chegava e dizia: "Ó, Dorinha, sua turma está chegando". Aí sempre tinha 2, 3 meninas que às vezes não estavam em aula, alguma turma assim, elas aí era brincadeira, elas pegavam os meninos, saía, carregavam e brincavam com eles, sabe? Adoravam, porque aquilo fazia uma diferença na escola, saía da rotina, né? Tem um fato muito interessante nessa época e muito triste. O professor Biel era um professor que adorava a nossa turma. Ele tinha assim um carinho com a gente, sabe? E a nossa turma resolveu que não ia festejar a formatura. Então um dia ele falou: "Gente, não pode acontecer, vai ser a primeira vez que a Escola Dona Prudenciana não festeja uma formatura. Vocês têm que dar um jeito nisso, não pode acontecer". Então, de última hora, resolvemos fazer uma festa. Só que enquanto estávamos preparando a festa, 2 dias antes da formatura, ele teve um AVC, eu acho que foi, e faleceu. O professor Biel depois deu o seu nome à Escola Polivalente aqui de São João. Quando eu me formei, no ano seguinte, logo em janeiro, eu fui contratada para trabalhar na escola rural, lá na zona rural de Descoberta, num lugar chamado Pouso Alegre. Aquele tempo, as escolas não era assim uma turma de 1º ano, 2º ano. Cada professora tinha 2 turmas. E eu trabalhava com a 3ª e 4ª série. Foi uma experiência muito válida. E eu aproveitei bastante e tive muita facilidade pelo fato de eu ter sido criada em fazenda. Então eu tinha muita convivência com esse povo da roça. Eu sabia muito as necessidades e o conhecimento que eles tinham. Como a minha mãe trabalhava, dava aula enquanto eu estudava, algumas coisas que aconteceram na minha escola, na minha vida escolar, ela não pôde participar.
Eu não me lembro de tudo que ela participou, que ela não participou. Eu lembro em particular de uma festa que teve na escola, eu acho que foi comemoração de 7 de setembro, e que nós fizemos um teatro que foi apresentado no Clube Municipal de Descoberta, que era onde hoje é a prefeitura. E na peça eu era o Dom Pedro. E naquele tempo, lá em Descoberta, recursos a gente não tinha nenhum. Então a roupa foi toda emprestada. A bota do Dom Pedro era de uma menina, uma bota de cano alto que vinha até o joelho, uma coisa assim. A calça tinha que ser uma calça mais larga, porque era calça de montaria. Aí foi de uma outra menina, uma gordinha, que a calça era toda amarrada na minha cintura, uma coisa assim. E aí eu fiz a peça, a gente fez a peça, tudo deu certo, tranquilo, normal. Aí quando terminou, as professoras falaram: não, não tira sua roupa não, vai em casa para sua mãe te ver, ela deve estar chegando na escola dela. Aí lá no clube, né, era a apresentação, o clima de apresentação, eu achei tudo bem, saí. E no meio do caminho para casa, passando em frente à igreja matriz, eu olhei para em volta, eu olhei para minha roupa e eu me senti assim, a coisa mais estranha do mundo. Eu falei: minha mãe não vai ver nada. Eu voltei, fui correndo pro clube e vão tirar essa roupa. Nessa época, eu não pude ver nada, né? Porque era o meu horário de trabalho e ele também frequentava no mesmo horário que eu trabalhava, era o horário que eles frequentavam, né? Mas quando eu cheguei em casa, a Vivina era diretora, a Minervina Araújo era diretora lá da escola, e a gente era muito amiga e vizinha. Aí ela encontrei com ela e falou: ô Dorinha, você perdeu. O Arne foi o Dom Pedro da festa, e a hora que ele pisou no palco, foi o próprio Dom Pedro que pisou. Ele fez muito bem o papel dele. Bom, eu fiquei toda orgulhosa, né? Mas também fiquei toda pesarosa de não ter visto. Depois desse tempo lá na escola rural, a minha vida mudou assim radicalmente. Nós mudamos para São Paulo. Pensa bem, de uma escola rural para a Avenida Angélica, em São Paulo. Foi um choque de civilização. Trabalhei lá durante 2 anos. No final desses 2 anos, o meu marido recebeu uma proposta de emprego em Belo Horizonte, que seria muito bom para ele. Foi outra experiência. Saímos de uma capital, fomos para outra também completamente desconhecida. Aí já com os filhos frequentando o ensino fundamental, que hoje, né, que na época era o ginásio. No final desses 18 anos que a gente morou lá, nós resolvemos voltar para São João, voltar para o interior. Voltamos para São João e nessa volta eu consegui começar a trabalhar como professora novamente. Primeiramente na escola Oswaldo Cruz, um curso supletivo que teve à noite. Eu trabalhei lá durante 1 ano e meio e nesse inteirinho também eu substituí algumas professoras durante o dia. Foram formando pessoas em faculdades em Juiz de Fora. Como eu não tinha faculdade, essas professoras foram preenchendo esses lugares que eu substituía. Por isso eu parei de trabalhar. Atualmente eu trabalho com artesanato. Eu gosto muito de bordar, aprendi no colégio, que antigamente a gente tinha essas aulas na escola, sabe? E hoje, tem mais de 15 anos que eu trabalho com artesanato. Tive uma freguesia grande, trabalhei muito e agora estou parada, fazendo só mesmo as coisas para casa. As pessoas que conseguem chegar até onde eu cheguei, tem muito que agradecer, porque a gente chega com saúde, com a família bonita ao lado da gente. São 4 filhos, 6 netos, um pequenininho de 3 anos, que a gente curte a beça. A vida é boa. Estou com 70 anos, não tenho nada muito que reclamar não, porque a vida de ninguém é feita só de momentos felizes. A gente tem os momentos de tristeza, e a gente se dedica a eles integralmente, mas aí vem os momentos de alegria, vem o sorriso de um filho, de um neto, um abraço. Isso é que conta pra gente. E vamos aí contando prosa, né?
Meu nome é Luciana, eu sou de São João de Nepomuceno, tenho 38 anos, sou filha de José Meretini e Vera Lúcia, sou casada com o Gerson e tenho 3 filhos, a Larissa de 19 anos hoje, a Lorena de 17 e o Lucas de 16. Em abril de 2007, eu comecei assim, os sintomas, sentindo muitas dores de cabeça, muita falta de ar, sentindo muito mal. E de repente eu comecei assim, a ir nos médicos, a procurar saber o que estava acontecendo comigo. E as dores de cabeça foram aumentando, muita dor no corpo, muito mal. Aí eles pegaram, me colocaram eu tomando soro em casa mesmo, só que as dores foi aumentando. E naquela noite eu fui sentindo muito mal, não conseguia dormir, não conseguia ficar bem, porque eu estava sentindo muito mal. Muita dor de cabeça, muito forte, muito mal-estar, não conseguia comer nada, não conseguia ficar deitada, não conseguia ficar bem. Aí quando foi no outro dia de manhã, assim que amanheceu, eu chamei meu esposo, falei com ele que eu precisava de ir ao banheiro. Só que eu não estava com força suficiente para levantar, mas eu consegui levantar. Andei uma distância de uns 3, 4 passos e ali eu perdi o movimento das pernas. Mas até então não sabia que tinha perdido o movimento das pernas. Eu caí, ele mesmo, o pastor, me segurou, me levantou, ele me levou no banheiro, eu fui ao banheiro, voltei, ele me segurando, eu não estava conseguindo andar. E ali o pastor ligou para a médica e a médica mandou que me internasse no hospital João Penido, porque eu não estava bem. Chegando lá no hospital, assim que eu cheguei lá, os médicos, já fui direto para o CTI, os médicos já foram me atendendo, correndo. E ali eu comecei assim, a uma trajetória. Comecei se passando, fiquei internada, 19 dias no CTI, onde foram vários dias assim, muita dificuldade acontecendo. Eu assim, perdi totalmente o movimento das pernas, eu perdi totalmente o movimento do pescoço para baixo, eu sentia tudo, se as pessoas me colocassem a mão, eu sentia, mas eu não conseguia mexer, eu não conseguia mover nada do pescoço para baixo, eu não levantava mão, não levantava braço, eu não fazia nada, eu fiquei lá, assim, não perdi a consciência, mas fiquei lá. E ali os médicos começaram a tratar de mim, mas eles começaram a tratar de mim como se eu tivesse dado uma meningite. Porque a princípio não sabiam o que eu tinha. Depois de alguns dias, fazendo um exame na medula, colhendo um líquido na medula óssea, eles descobriram que eu dei meningite e começaram a tratar de meningite. Só que não tava dando resultado. Todos os medicamentos que faziam não davam resultado. E foram se passando os dias, eu perdi não conseguia mais respirar sozinha, eles tiveram que me entubar. Eu fiquei entubada, por 17 dias eu fiquei entubada. E era muito difícil, eu não me davam água, eu sentia muita sede, porque aquele tubo dava muita sede. Eu fiquei totalmente entubada, os médicos faziam tudo que estavam assim, ao alcance para fazer, para mim poder, me recuperar, e não tinha jeito. Meu esposo ia todos os dias me visitar, meu pai ia todos os dias me visitar, irmãos da igreja iam todos os dias me visitar, oravam por mim. Então foi assim, momentos de muita dor, de muito sofrimento, onde eu passei ali aqueles dias horríveis. Até o momento que chegou um dia que os médicos chamaram meu esposo, chamaram meu pastor, chamaram meu pai e falaram com eles que não tinha mais jeito, que os remédios não estavam fazendo efeito, porque eles estavam tratando de mim, na verdade, como uma meningite. E eu não dei uma meningite, eu dei a meningite, mas atacou uma lesão na medula. Isso ocasionou uma doença chamada meningomieloradiculite, uma doença muito rara. Quando tudo aconteceu, a reação, você fica praticamente que paralisado, porque você não tem reação nessa hora. Você olha tudo, os médicos falando certas coisas, e quando o médico falou que a Luciana, o caso dela era difícil, ele se sentiu uma criança, é a mesma coisa que você ser limitado. Você querer ajudar uma pessoa, mas não ter o instrumento necessário para ajudar. E não ter força para falar, para fazer as coisas naquela hora.
eu estava na casa das minhas tias, eu não convivia com elas muito. Eu passei meses na casa das minhas tias e aí eles levaram a história lá e chegava aqui, era outra história, e levava lá. E acreditar em médico a gente não acreditava, porque o médico chegou a me falar que minha mãe tinha 1% de vida. E isso mexeu comigo, mexeu com a minha história, porque eu não queria ver minha mãe morrendo. Aí chamaram meu marido, meu pai, meu pastor e falaram que não tinha jeito mais, que ali agora era só um milagre de Deus. Porque eu não ia mais sair dali, era somente um milagre de Deus. E quando eu ouvi, porque eu não perdi a consciência, eu fiquei consciente. Quando eu ouvi isso, meu marido chegando lá e falando, os médicos falando perto de mim, então eu deitada ali, o médico falou assim com meu marido: olha, eu estou me sentindo uma criança diante da medicina. Por quê? Porque uma criança não sabe o que fazer com a medicina. E ele se sentiu dessa forma, não sabia mais o que fazer comigo, porque todos os medicamentos que me davam, meu organismo não estava correspondendo àqueles medicamentos. E eu, com toda sinceridade, quando ele falou comigo, falou com meu esposo, que era só um milagre de Deus, eu pensei comigo, agora sim eu estou onde eu não deveria ter nunca saído, eu estou no lugar certo, porque eu estou nas mãos de Deus. Porque daqui para frente eu tenho certeza, eu tinha certeza no meu coração que eu iria melhorar, porque eu estava nas mãos de Deus, porque Deus ele age quando os médicos não mais agem. Deus vai aonde que os médicos não conseguem mais ir. Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Na verdade era tudo muito incerto, tudo muito duvidoso, causava muita apreensão, mas naquele momento então a nossa participação foi em oração, além dessa assistência. Eu me lembro que eu liguei para São João e pedi para que um grupo de irmãos da nossa igreja pudesse ir para Juiz de Fora. A princípio nós não sabíamos nem muito bem o que fazer, mas só de estarmos unidos, orando, nós entendíamos que isso era muito importante. Foi quando então, num dia, lado de fora ali do Hospital João Penido, nós reunimos então parte desses irmãos que foram até lá e oramos, clamamos. Aqui em São João, todas as igrejas aqui orou, né? Igrejas fora daqui, né, oraram por ela. A gente, as terças-feiras que a gente tinha oração, a gente estava aqui, não só terça-feira, era todo dia. Aí eu comecei assim, a sentir, a dar resultado, a começar a melhorar. Eles tentavam várias vezes retirar o tubo que eu estava respirando, e ainda não conseguiam obter muito sucesso, mas depois de vários dias tentando, eu comecei a conseguir respirar sem o tubo. E era muito difícil a respiração. Eu respirava muito devagar, eu respirava com muita dificuldade. Depois de uns 2, 3 dias que eu já tinha tirado o tubo, eu comecei a sentir assim, um pouco de melhora, mas não mexia nada, meu corpo não mexia nada, do pescoço para baixo. Aí eles me passaram para o quarto, eu saí do CTI, me passaram para o quarto, onde nesse quarto eu também fiquei vários dias, eu fiquei num total de 15 dias nesse quarto. E onde iam várias pessoas ficar comigo lá no quarto, eu fiquei num quarto sozinha, porque eu tive uma bactéria que não podia ter contato com outras pessoas e não me mexia nada. Eu tomava banho de leito, eu fiquei nesse quarto sendo cuidada pelas pessoas, iam irmãos da igreja ficar comigo todos os dias, cada dia ia uma pessoa ficar comigo, a minha madrasta também foi ficar comigo, e ali eles foram fazendo vários exames comigo, né? Aí o médico, o neurologista, teve que fazer um exame para saber se eu teria a possibilidade de voltar a andar ou não. Por que eu não me mexi nada do pescoço para baixo? E ali eu fiz um exame neurológico, onde constatou assim, que eu tinha dado essa meningite e que tinha ficado cometido os meus órgãos, minhas pernas, meus braços e tudo. Mas em todo tempo eu criei no poder de Deus, em todo tempo eu sabia, as pessoas que iam lá oravam comigo, estava assim acontecendo aqui em São João, eu não sabia, mas estava acontecendo uma corrente de oração, pessoas estavam orando por mim, várias igrejas estavam orando por mim, intercedendo pela minha vida, né? E eu fui recuperando devagar, mas ainda não mexia nada, ainda não saía nada. Depois eu saí do hospital, eles me deram alta, eu vim para casa. Falaram que com a fisioterapia eu poderia melhorar, sim.
E eu comecei a fazer fisioterapia aqui em São João. Todos os dias eu fui fazendo fisioterapia, todos os dias. E depois de alguns meses, eu senti um pouco de mal e me chamaram um médico, onde esse médico me deu uma carta pedindo uma vaga para mim ir para o Hospital Sara Kubitschek. Lá é um hospital de reabilitação, lá em Belo Horizonte. E ali eu fui para o hospital de reabilitação. Quando eu cheguei lá, eles foram fazer vários exames em mim, porque eles não acreditavam, não estavam com os papéis e os exames que eu tinha levado do Hospital João Penido, de Juiz de Fora para lá, não estava encaixando que eu tinha dado só meningite. Então, nesse hospital, lá em Belo Horizonte, no Sara, que foi dado, através dos exames, que foi descoberto que eu dei uma doença chamada meningomieloradiculite. Ou seja, eu não dei só uma meningite, eu dei uma meningite que atacou a lesão na medula e que paralisou todos os meus órgãos. E essa lesão é uma lesão incompleta. E dentro do hospital só teve 2 casos dessa doença, que foi o meu caso e o caso de um outro senhor. E esse senhor já faleceu. E o meu caso, assim, os médicos começaram a achar surpreendente como que eu tinha conseguido ser tratada com remédios, com tratamento só da meningite e ter saído dali. Ali começou um processo onde eu fui aprendendo a reabilitação. Aí, com as fisioterapias que eu ia fazendo aqui em São João e que eu fui também fazendo lá, os movimentos foram voltando. Eu faço as coisas em casa, o que dá para me fazer eu faço. Eu consigo hoje lavar uma vasilha na pia, eu faço produtos artesanais, eu consigo trabalhar artesanal. Eu não conseguia mexer nada, minha mão não mexia, meus braços não se mexiam. Agora eu consigo fazer algumas coisas, ainda não é tudo que eu consigo fazer, mas eu consigo fazer algumas coisas. O que me motivou a sair? Porque eu fiquei totalmente inerte, eu fiquei totalmente paralisada do pescoço para baixo. E ali eu poderia ficar parada, entregar a minha vida, né, não me mexer, porque isso foi o que os médicos falaram para mim, ou eu poderia tentar me recuperar. Foi um trabalho de longos anos para chegar até aqui, mas o que mais me motivou foi a minha fé em Deus, foi o que eu acreditava que Deus poderia mudar a história da minha vida, foi ver os meus filhos, foi ver a minha família e saber que eu tinha Deus comigo, que Deus estava comigo. Foi entender o plano de Deus na minha vida e saber que Deus poderia fazer tudo aquilo mudar, entendeu? A minha fé era a coisa mais importante que eu tinha. Eu precisava acreditar que Deus iria mudar a minha vida. Eu precisava olhar para meus filhos e ver que eu queria ver eles crescer. Eu queria estar na vida deles, participar da vida deles. Então, Deus me motivou. A minha fé foi isso, entendeu? A minha motivação foi a minha família, foi os meus filhos, foi Deus na minha vida. Eu sou Analice Souza, tenho 56 anos, meus pais Maria Oliveira da Silva, meu pai Joaquim Dias de Souza. Vim para São João muito cedo, meus avós, minha mãe nascida aqui, meus avós moravam no Caxangá, eu vim para cá muito cedo. E eu tenho 2 filhos, Alain, com 33 anos, João Henrique, com 21. Tenho um neto lindo, é o Bernardo, está com 1 ano e 3 meses. Eu trabalho aqui em São João hoje, numa confecção. Eu, na minha infância, eu já ainda com uns 6 anos, com 6 anos, eu já comecei a sofrer muita violência doméstica, sabe, espancamento. Violência mesmo, assim, sabe, da parte da minha mãe. Meu pai era um paisaço, sabe? Mas, assim, a minha mãe, devido também sofrimento, sabe? Eu não culpo tanto em alguma coisa, sabe? Mas, assim, foi muito difícil a minha infância. Eu comecei com 6 anos, assim, sofrendo espancamentos. Depois veio uma outra violência na família, que foi um irmão tentando abusar de mim sexualmente. Foi muito difícil, mas aí já fazendo 7 anos, eu saí. A minha mãe me mandou com uma professora, a professora Isabel, uma professora maravilhosa.
Ela tinha acabado de casar e foi morar em Ponte Nova. Então minha mãe me mandou com ela. Com os meus 13 anos eu voltei, né? Eu vim de Belo Horizonte. Aí eu voltei, eu quis estudar, mas aí cheguei na escola, fui fazer minha matrícula. Aí minha mãe falou assim: você vai fazer matrícula para quê? Eu falei assim: mãe, eu quero continuar estudando. Ela disse: não, você não vai estudar. Aí minhas duas irmãs fizeram a matrícula, estudaram, e eu... Ela não deixou. Ai, cara. Ela não deixou, sabe, que eu fizesse minha matrícula para estudar. E aquilo me machucou muito, fiquei muito triste. Meu sonho, né, de ser uma psicóloga. Eu já tinha sonho de trabalhar com criança, de ajudar pessoas. Assim, acho que é devido que eu tinha passado e eu não consegui. Então, quando ela não permitiu que eu fizesse minha matrícula, eu procurei de novo a professora Isabel, que já tinha me apoiado tão cedo. Ela falou para mim: olha, não me importa a idade que você venha estudar, um dia você vai conseguir. Você é guerreira, você vai lutar, você vai conseguir. Aí nessa época eu fui até para final de ano, eu fui para Guarapari com uma professora. Ela me chamou, ela falou assim: vamos comigo, Ana, eu te levo, você fica comigo, nós vamos para a praia e depois eu tenho o Vitorino, aí você fica olhando ele para mim. Aí eu fui embora com ela, aí voltei, aí fui morar numa cidade chamada São Pedro dos Ferros, que fica perto de Ponte Nova. Lá eu voltei a estudar. Aí eu comecei fazendo 5ª série. Ai, foi uma alegria tremenda, assim, sabe, eu poder estudar. Nossa, aquilo era tudo para mim. Aí eu, com 16 anos, voltei, né? Então minha mãe prepara esse casamento para mim. Uma pessoa sem estrutura nenhuma. Me caso com 17 anos. Me caso sem querer casar. Pessoas daqui mesmo. E fui embora. Essa pessoa me leva embora, né? Fui para o Rio. Mais uma vez, longe da minha família. Mais uma vez, na mão de pessoas. Mas aí já não era aquela pessoa que tinha aquele carinho, né? Que estava me apoiando. Foi um casamento feito. E difícil, porque foi uma pessoa que... ele tinha cometido um ato terrível. Ele tinha estrupado uma garota. E a garota parecia comigo. E ele carregava aquela culpa de que a garota, ela tinha engravidado. A menina tinha 12 anos. Aí me engravidei com 19 anos, né? Aí tive meu filho, o Alan. O dia que meu filho nasceu, na maternidade São Luís, ele não apareceu. No outro dia também ele não apareceu. E eu ali naquela, né, aquela patética vida. Aí, mas feliz de ter um filho lindo nos braços, aí cheguei em casa. Um rapaz lá que trabalhava com ele foi lá me buscar. Trabalhava na FENEME, foi me buscar no hospital. Aí ele disse assim, a hora que ele chegou, ele olhou o menino e falou assim: nossa, meu filho é lindo. Agora que você já me deu o filho que eu tanto queria, agora você pode ir embora. Aí começou a minha luta contra outra violência, que aí já não era mais dentro da minha família de sangue, e sim da parte dele. Eu fui arrancada do seio da minha família. Aliás, eu fui expulsa do seio da minha família por uma pessoa só, pela minha mãe, mas cortou o vínculo que eu tinha, sabe, com meus irmãos. Tudo isso foi cortado. Então isso é muito difícil. Não tem como não chorar, não tem como, sabe, não se emocionar falando disso. Porque, assim, você com uma família de 18 membros, de repente você se sente sozinha. A família em si, ela é tudo. A família, ela é tudo. Eu acho que nós temos que ser família. Hoje, graças a Deus, eu não tenho nada contra. Eu não entendia o porquê de não viver entre meus irmãos. Quando eu saí, eu deixei
2 irmãos gêmeos, acho que tinha 2 anos e pouco. Quando eu voltei, eles estavam com 13 anos. Eu passei 5 anos sem ver meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, quando eu voltei, meu irmão estava grande, ninguém me reconheceu. E ali, quando meu pai me viu assim no corredor, ele disse: não é possível que Deus trouxe a minha filha de volta. Isso foi na época dos 16 anos, né? Foi muito difícil para mim. Mas assim, quando meu pai me abraçou, o Walter, meu irmão, falou assim: é ela sim, é a Ana Alice sim. E me abraçou. Eu me lembro que eu chorei muito. Eu falei: meu Deus, por que minha família não está me reconhecendo? E ali eu pude ver que meu menino já estava com 1 ano e 2 meses. E ali eu pude ver quanto foi ruim, sabe? Quanto foi difícil ser arrancada da família. Eu sofri uma violência na praia de Copacabana com ele mesmo. Então, eu ainda não tinha nem o João Henrique, né? O meu caçula, né? Quando eu estava na praia, nós ficamos, tomamos água de coco, passeando. Aí depois ele me botou no carro, a gente começou a dar a volta. Aí de repente ele tinha tomado uma cerveja lá, porque ele gostava de tomar cerveja. Aí essa bendita cerveja começou a fazer efeito e ele começou a andar comigo, assim, ali no posto 4 de Copacabana. E ele, de repente, tirou a pistola da bolsa e começou a dar coronhada nas minhas pernas, batia com a pistola na minha perna, batia no rosto, batia na cabeça, batia tudo que era lugar. O lado esquerdo ficou hiper inchado, todo roxo, sangue nas vistas, as pernas, o músculo da minha perna, ele virou, como o médico disse, que estava como um papel depois. Aí nesse dia, nessa violência lá na praia, eu falei com ele: pelo amor de Deus, para, o que eu fiz? Para com isso. Aí pedia, ele implorava ele que me deixasse sair do carro e que eu sumia da vida dele, que me deixasse, me levasse, né? Me prestasse socorro, porque eu sentia que eu estava desfalecendo, que era muito grande, era muita pancada. Aí ele dizia: não, eu não vou te deixar, eu não vou deixar que você vá embora, porque senão você vai passar isso, vai contar. E eu tenho que acabar com você. Passou num posto de gasolina que tem no calçadão mesmo, no posto 6, aí pegou num latão de lixo aquele saco preto que eles colocam, né? E pegou aquele saco e eu fiquei preocupada dentro do carro. Aí ele chegou no posto 4, me tirou do carro, saiu comigo, já era noite, isso umas 7 e pouco, às 19h30, mais ou menos. Aí saiu comigo e me levou lá para a areia, longe, bem distante. Aí pegou aquele saco, você me sentou. Eu já não aguentava andar. Então ele me levou mesmo, assim, me arrastando pela praia. Aí quando chegou, ele me sentou na areia. Aí ele falou comigo: olha, eu estou pensando o que eu vou fazer com você. Eu não tenho como chegar com você em casa, no prédio, machucado do jeito que você está, sangrando do jeito que está. E eu não tenho condição de te levar no hospital porque vai me denunciar. Então eu estou pensando em te matar. E eu peguei esse saco para te colocar dentro e jogar na praia. E eu ali, eu pedi, sabe, eu não tinha nem palavras para falar com ele. Eu não abria mais a boca, eu só chorava. E ele passava a mão no meu rosto e dizia: para de chorar, que você piora a minha situação. Aí eu falei com ele: o que você vai fazer comigo? Ele falou assim: eu estou pensando em te matar. Aí eu peguei, me deu assim de repente aquela coisa assim, sabe? Eu falei: então me mata de uma vez, acaba comigo, pelo amor de Deus, me mata agora. Aí ele pegou a pistola, que estava assim na bolsa, assim, perto da areia, assim, na areia, perto da gente. Aí ele falou assim: você quer mesmo? Eu falei: quero. Mata agora, mas isso chorando, em desespero. Aí ele falou assim: não, eu não vou te matar não, vai ser pior, vou te enterrar viva. Aí começou a cavar um buraco na areia, foi cavando. Aí depois me colocou deitada lá e me jogou areia toda por cima de mim, só me deixou um pedaço do nariz e boca de fora, o resto ficou tudo enterrado. Aí tinha assim uns rapazes mais à frente assim, acho que eles estavam usando droga, não sei bem, não me lembro assim. Mas depois ele comentou comigo que seria.
Aí os rapazes foram aproximando, aí ele pegou e atirou. Aí os rapazes fugiram. Só que depois veio mais pessoas, tudo de longe. Aí ele me tirou de novo da areia, me vestiu o saco, colocou o saco em mim, fez um buraco aqui, que na verdade acho que ele não queria me matar. Ele estava com medo de ser denunciado. Chegamos em casa 2 e pouca da manhã, eu morava na Ilha do Governador nessa época. Aí chegamos em casa 2 e pouca da manhã, isso em 92. Sabe, violência doméstica é a pior coisa que possa existir. E o medo que, sabe, a gente fica coado, a gente tem medo de denunciar. Eu tinha muito medo. Apesar de já ter feito denúncias, mas eu chegava na delegacia, depois eu era chamada, assim, uns 20, 30 dias depois, eu era chamada, aí ele ia junto. Aí chegava lá e eles perguntavam assim, Dona Ana, você vai retirar essa queixa por livre e espontânea vontade? Eu falava assim, não. Aí ele olhava assim pra mim, vai. Não falava vai, balançava a cabeça que eu ia tirar. Aí eu dizia assim, por livre e espontânea pressão. Aí eles mandavam eu assinar, retirei a queixa. Tem mais 5 assim registrados na Estrada do Galeão, na delegacia da Estrada do Galeão. Eu fui jogada do carro. Aí eu tive livramentos, assim, Deus me deu livramentos, assim, porque o carro andando numa curva, ele abriu a porta e me empurrou. E no que me empurrou, eu voei em cima de um canteiro, a vizinha viu assim, ela gritou, ela morreu. E o menino, o João Henrique, gritava assim, minha mãe, eu quero a minha mãe. E o meu sogro falava assim, seu covarde, você acabou com ela, você conseguiu matar ela, por que você fez isso? Aí ele gritava, não, eu não fiz isso não, eu não fiz isso não. Aí de repente me pegou assim, aí no canteiro, eu me lembro que eu não desmaiei, mas estava toda arrebentada, o rosto, o nariz, os olhos, as pernas, o ombro, sentiam marcas, toda arrebentada, cicatrizes no joelho desse acidente do carro, mas foi um acidente premeditado, né? Ele me jogou numa curva. Final do corredor, entrei no apartamento, final do corredor, ele atirou, eu ouvi o barulho que ele deu, aquele estrondo, sabe, aquele barulhaço. Aí quando eu fui virar, nisso ele já estava correndo, aí chegou na minha cabeça, eu não te acertei, mas agora eu acabo contigo. Aí pegou a pistola e desceu na minha cabeça, aí bateu, deu aquela coronhada, aí isso, o sangue desceu, o João Henrique estava no meu colo, aí o cabelo todo ensanguentado, e o sangue escorrendo assim, eu estava de tênis, aí o tênis ficou vermelhinho, aquilo só sangue jorrando, o garoto ficou todo ensanguentado. Nisso a minha vizinha ouviu aquele barulho, bateram na porta, aí o meu sogro estava entrando, já estava terminando de chegar mesmo. Aí meu sogro entrou com ela pegou o menino do meu colo, aí o seu Márcio, meu vizinho, veio e falou, Luciana, eu vou te levar para o hospital. Eu falei, não, porque eu tenho medo, ele vai atrás. Aí ele falou assim, não, vou te levar. Aí chamaram um táxi, não pegou nem o carro dele, chamou um táxi, me colocaram, me levaram para a Casa São Luís. Aí o médico ficou lá, o médico não quis me atender, assim, sem fazer ocorrência. Eu falei, não, doutor, eu não posso fazer. Aí o pai dele falou, mas eu vou fazer a ocorrência. Aí fez a ocorrência. No dia 16 de setembro de 2002, ele saiu da prisão. Aí ele chegou em casa, aí no dia 17 ele disse assim pra mim, eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí levantei e fui. Aí ele falou assim, vem cá. Aí levantei. Diz que eu levantei, ele chegou perto de mim assim, foi me levando assim, perto do corredor. Aí me pegou, me deu um golpe, que eles falam um golpe de leão, aquele golpe que quebra o pescoço. Aí aperta o braço no pescoço e aperta, ele bate com a cabeça. Aí fez isso, aí eu fiquei com o pescoço de boneca, que eles chamam pescoço de boneca, a pessoa cai o pescoço, não tem mais. Eu não consegui, eu não morri, né? Graças a Deus sobrevivi, mas fiquei com sequelas e ali eu fiquei desmaiada por mais de 4 horas, eu fiquei fora de mim. E depois quando eu voltei, assim como que se fosse alguém que falasse assim, pega, faz, vai, aquilo veio assim forte, dizendo assim, sabe, falou forte assim, no meu coração, pega as chaves. Eu peguei as chaves, eu levantei assim, a hora que eu levantei da cama, que eu me coloquei de pé assim, ele me viu, ele deu um grito, ela está viva,
Aí eu percebi que realmente ele tinha feito aquilo porque ele queria me matar. Como de outras vezes eu já tinha tentado. Então, aí levantei, na hora eu não senti nada, não sentia dor, não sentia nada. Peguei as chaves da porta, aí peguei a chave onde que continha todas as chaves, mas assim, do nada, eu não escolhi chave. Bati a mão na mão de chave assim, peguei todas as chaves. Abri a porta da sala, abri a outra porta que dava acesso à garagem, depois abri os portões que era automático, eu consegui abrir, não no automático, eu estava sem controle, abri tudo na chave, e assim não errei uma, mais interessante que não errei uma. Aí ganhei a rua, no que eu ganhei a rua descalça, só de uma bermuda que ele tinha colocado em mim, que precisei, ele me trocou, esse processo de 4 horas que eu fiquei fora de mim, ele trocou minha roupa, porque assim, ele me deu como morta mesmo. Então eu ganhei a rua e fui pedir socorro. Aí saí, desci a Babaçu e pedi socorro. Aí deitei embaixo assim, de um prédio, de umas plantas assim. Eu me joguei ali no canteiro. Aí passou um casal, eu pedi que me socorresse, que me ajudasse, que chamasse a polícia pra mim. Aí o rapaz ainda resistiu, né, porque eles não gostam assim de... Aí eu falei, se eu fui agredida, por favor, me ajuda. Ele, acho que se ele me ver, ele vai me matar. Aí o meu filho tinha chegado no colégio e ia ficar na casa da minha vizinha, que chamava de vovozinha, que era uma pessoa assim, muito boas, que eu te encontrei também, que me ajudaram muito. Aí nisso aí o rapaz conseguiu, a moça não queria, mas o rapaz conseguiu ligar. A delegacia ficava o quê? Uns 300 metros dessa rua, que era na mesma rua que eu morava. Aí ele chamou, a polícia veio, me pegou, me levou para o hospital Paulo Werneck, e falou pra mim, o que aconteceu? Aí eu peguei e falei, aí eles fizeram ocorrência. Aí ele falou assim, ó, vou registrar na delegacia aqui, na 37, mas eu vou chamar a polícia feminina, que ela trabalha com a Lei Maria da Penha, você vai ter apoio da Lei Maria da Penha e da polícia feminina, que é a doutora Beth Guzzo na época, uma pessoa assim que eu agradeço a Deus por ter colocado no meu caminho. E desde então, aí foi feita a ocorrência, ela me deu todo o apoio, sabe, me amparou 8 meses, totalmente, me levou para casa dela com meu filho não pôde estudar, porque ele, assim, a gente tinha medo, né, então ela pediu que exonerasse, eu dava aula para ele, ela ia na escola, no ópera eu pegava o material e eu dava aula para ele em casa. Eu deixo uma mensagem para que todas as mulheres que sofrem violência, por favor, denuncie. E se você souber, não a própria pessoa, se você tiver uma amiga que sofre violência, que é espancada, verbalmente também é uma violência que gera muita consequência, traz muitos danos à nossa vida, você denuncie, procura ajuda, sabe por quê? Eu tive ajuda, eu venci porque alguém me ajudou. E porque foi feita a denúncia e eu fui até o fim, dessa vez eu fui até o fim. Então isso já faz, hoje tem 14 anos, eu estou bem, graças a Deus, tive pessoas que me ajudaram e que, sabe, lutaram comigo, porque não é fácil, mas lutaram comigo e eu venci, tá? E eu estou bem hoje, trabalho, sou uma pessoa de bem com a vida, tenho Deus na minha vida, assim, 100% Deus, que me ajudou muito, que me deu forças, e eu não tenho mágoa, não guardo rancor dessa pessoa. E aconselho, te peço, por favor, lute pela sua vida, sem violência, uma vida melhor. Eu sou Rita Francisca de Paula Assis, nasci em São João Nepomuceno, sou casada com Milton Braz de Assis, eu tenho 55 anos, sou filha de Dalva Francisca de Jesus Paula e tenho 3 filhos, William, Gisele e Lívia. No final de 2005, eu descobri um nódulo na minha mama direita e aquilo me preocupou. E daí saiu o resultado, eu levei para o especialista e ele viu que tinha mesmo um nódulo. Aí foi marcada a cirurgia, aí eu fiz a cirurgia e aguardei um tempo, aguardando o resultado.
E demorou uns 2 meses, mais ou menos, para ter o resultado. Então, um dia o resultado chegou e infelizmente veio um resultado positivo, que eu estava mesmo, né? Que aquela biópsia que foi feita deu um carcinoma, que é um câncer, né? E daí eu foi marcada outra cirurgia para retirada de gânglios na axilas. E graças a Deus foram retirados 12 gânglios e todos negativos. Mas ainda assim foi preciso ser feito um tratamento longo, que é a quimioterapia e radioterapia. Mas com muita força e fé em Deus, a ajuda da minha família, aí eu passei por tudo. Passei por todos os procedimentos. Foram precisos ser feitas 6 aplicações de quimioterapia. E de 20 em 21 dias eu tinha que fazer exame. Fui submetida a exame de sangue sempre, para levar para o médico ver. E graças a Deus, esse tempo todo, nunca tive uma anemia. Minha plaqueta nunca baixou. Então isso foi muito bom, porque eu pude fazer meu tratamento tranquilo. Meu cabelo caiu todo. O cabelo caiu todo, ficou um fio. Fiquei totalmente careca. Eu lembro até que a Lívia era bem pequena. E um dia ela me abraçou, me beijou na minha cabeça e falou assim: mãe, só essa vezinha, nunca mais. E assim foi feito. Aí passou o tempo, depois daí uns 2 meses, assim, ou menos, assim que acabou a quimioterapia, já comecei a fazer a radioterapia. Foram 25 dias, todos os dias eu ia para Juiz de Fora, todos os dias, de segunda a sexta, só sábado e domingo que não. E nas quimioterapias, meu marido me acompanhou nas 6 aplicações, ele nunca me deixou ir sozinha, nunca. Fui pegar o resultado do exame no laboratório e tive que dar a triste notícia para ela, né? Aí eu falei: como que eu vou fazer isso? Eu rezei, pedi a Deus me desse força. Aí eu dei a notícia para ela e falei com ela: Rita, esse não é um problema seu, é um problema nosso, entendeu? Eu vou ficar com você até o que for preciso, né? Aí nós fomos, ela fez quimioterapia, eu acompanhei ela, que negócio todo. Ela perdeu o cabelo, aí arrumou um lenço, né? Colocou o lenço, ficou bonita, depois colocou a peruca, né? Ficou mais bonita ainda e tal. Aí nós acompanhamos todos os momentos. E a família nessa hora é muito importante. Os colegas, os amigos da gente, sabe, tudo se moveram a nosso favor, sabe? Então foi muito importante. Agora hoje, graças a Deus, eu vejo ela assim e vejo que valeu a pena, né? Deus ajudou, que hoje já está curada, né? E nós estamos trabalhando juntos, o negócio trabalha com confecção em casa, né? E hoje está tudo bem, graças a Deus. Durante todo esse tempo de tratamento, eu nunca deixei de participar das missas. Sempre ia à missa, eu saía com a minha família. E um dia eu estava numa missa aqui na Capelinha Nossa Senhora Aparecida, uma amiga minha me falou que eu passasse lá no escritório paroquial, que o frei, na época era o frei Honorato, queria falar comigo. Eu achei até estranho, porque né, eu não tinha costume de ir no escritório paroquial, mas enfim, eu fui. Fui lá, conversei com o frei Honorato e aí ele falou assim: não, é porque você foi
indicada para ser ministra da Eucaristia. Você aceita? Eu fiquei assim, emocionada, né? Porque eu sempre tive vontade de ouvir as pessoas na missa servindo o corpo de Cristo para as pessoas. Eu achava aquilo assim muito importante e eu tinha muita vontade. Aceitei, fiquei muito feliz pela indicação que foi até feita pela minha amiga Lourdinha, que é zeladora da capelinha, e com muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida até hoje. Eu ainda sou ministra da Eucaristia e faço isso com muito amor, com muito carinho e dedicação. Acompanhando a minha mãe no hospital, aqui em casa, a enfermeira fazendo curativo nela, isso me tocou. Eu decidi ali, naquele momento ali, ser enfermeira. Mas eu não queria ser técnica, não. Eu queria ser enfermeira mesmo, fazer faculdade. E aí eu me decidi. Hoje em dia eu sou enfermeira no pronto-socorro, sou enfermeira no CAPS. Embora não seja enfermeira de oncologia, que igual foi o que me tocou na época, mas hoje em dia eu levo essa experiência da minha mãe para a minha profissão. Porque eu acredito que a prevenção, que no caso dela foi diagnosticado precocemente, foi o que decidiu um tratamento ser rápido, um tratamento ser eficaz, de graças a Deus nunca ter voltado. E eu tento passar isso para os pacientes, que em qualquer situação, a prevenção, a qualidade de vida, isso tudo é muito importante para qualquer tratamento. E outra coisa também que é muito importante, que é muito legal da parte da minha mãe, foi a fé em Deus que ela tinha. Muitas pessoas veem esse momento, têm depressão, ficam muito abaladas. Minha mãe não teve nada disso. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, ela dava força pra gente. Então eu tento passar, eu sempre cito a minha mãe como exemplo. Hoje eu sou uma abelhinha, né? Ajudo nas festas, no que eu posso. E gostaria de deixar uma mensagem, falar para as mulheres que estão enfrentando por essa doença, enfrentando essa doença, ou até mesmo aquelas que não descobriram nada, para não se descuidarem. É muito importante estar fazendo autoexame, se apalpando, que foi assim que eu descobri um nódulo em mim, foi me apalpando, eu senti. E aí isso me levou a procurar o médico e fazer os exames. E com a graça de Deus estava no início, bem no iniciozinho, estava bem pequenininho o tumor. E foi feito, né, todo, mas foi bem no início, então salvou minha vida. Por eu ter feito o autoexame, é muito importante, para não descuidar e quem estiver passando por isso, para ter muita força, muita garra e não desanimar, jamais. São João Nepomuceno, do céu estrelado, eis uma lua ímpar, sempre do meu lado. A rapaziada sempre tá festeira, e o belo sorriso de uma mineira me leva pra dentro de uma fantasia, que é um conto novo a cada dia. Ai, minha terra, esse teu olhar de mãe que me faz retornar e cantar por te ter dentro de mim. Ai, minha terra, esse teu olhar de mãe, te encontrar feliz, calçadão matriz, e brindar o entardecer.
Música